Você já orou pedindo mudança enquanto continuava fazendo exatamente as mesmas coisas? Já pediu direção a Deus, mas ignorou cada sinal claro que apareceu no seu caminho? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Muitas orações não são rejeitadas, elas são vazias. Não porque Deus não ouve, mas porque quem ora não quer mudar. Existe uma diferença enorme entre buscar transformação e apenas aliviar a consciência. E hoje, se você tiver coragem de ouvir até o fim, talvez perceba que algumas das suas orações não foram um clamor sincero, mas um auto-engano bem ensaiado. Oração sempre foi apresentada como uma ponte entre o humano e o divino, um lugar de encontro, de confronto, de rendição. Mas o que fizemos com ela? Transformamos em um ritual mecânico, repetitivo, confortável? Oramos para dormir melhor, para nos sentirmos protegidos, para acalmar a culpa. Oramos pedindo portas abertas, mas continuamos insistindo em caminhos que sabemos que estão errados. Oramos pedindo paz, mas alimentamos conflitos. Oramos pedindo prosperidade, mas seguimos desorganizados, irresponsáveis, presos aos mesmos hábitos que nos afundam. E ainda assim, nos perguntamos por que nada muda. Aqui está uma verdade que poucos aceitam. Oração sem mudança de atitude não é fé, é fuga. É usar palavras espirituais para evitar decisões difíceis. É pedir que Deus faça o que nós sabemos que precisamos fazer, mas não queremos. É mais fácil orar pedindo libertação do que largar o vício. É mais confortável pedir restauração do que pedir perdão. É mais seguro pedir direção do que assumir responsabilidade. E assim, aos poucos, a oração deixa de ser um encontro sincero e se torna apenas um anestésico espiritual. Muita gente acredita que orar é suficiente, que basta dobrar os joelhos, fechar os olhos e falar palavras bonitas para que tudo se resolva. Mas oração nunca foi mágica, nunca foi um atalho para evitar a obediência, nunca foi um substituto para caráter. Quando alguém ora pedindo mudança, mas se recusa a mudar, está apenas negociando com a própria consciência, e Deus não negocia com quem não está disposto a se alinhar com a verdade. Existe um ponto crítico que quase ninguém quer encarar. Deus responde orações, mas também responde atitudes. Você pode orar pedindo um novo começo, enquanto continua preso ao mesmo ambiente, às mesmas pessoas, aos mesmos padrões. Você pode orar pedindo clareza, enquanto insiste em ignorar aquilo que já está claro. Você pode orar pedindo força, enquanto se recusa a abandonar aquilo que te enfraquece. E então, quando nada acontece, você conclui que Deus está em silêncio, quando na verdade ele já falou, você é que não quis ouvir. O auto-engano espiritual é perigoso porque ele se disfarça de devoção. A pessoa ora, lê frases inspiradoras, compartilha mensagens de fé, mas não muda nada na prática. Continua tratando mal quem está perto, continua adiando decisões importantes, continua repetindo os mesmos erros e chamando isso de processo. Mas processo sem arrependimento não é crescimento, é repetição, e repetição não transforma ninguém. Talvez você esteja pedindo portas abertas, mas Deus esteja esperando você fechar algumas. Talvez você esteja pedindo respostas, mas Ele esteja esperando você obedecer ao que já foi revelado. Talvez você esteja pedindo livramento, mas continue brincando com aquilo que te destrói. E aqui está o ponto que dói. Deus não vai competir com seus hábitos. Ele não vai forçar mudança em quem ama mais o conforto do que a verdade. Existe um ponto crítico que quase ninguém quer encarar. Deus responde orações, mas também responde atitudes. Você pode orar pedindo um novo começo, enquanto continua preso ao mesmo ambiente, às mesmas pessoas, aos mesmos padrões. Você pode orar pedindo clareza, enquanto insiste em ignorar aquilo que já está claro. Você pode orar pedindo força, enquanto se recusa a abandonar aquilo que te enfraquece. E então, quando nada acontece, você conclui que Deus está em silêncio, quando na verdade ele já falou, você é que não quis ouvir. O auto-engano espiritual é perigoso porque ele se disfarça de devoção. A pessoa ora, lê frases inspiradoras, compartilha mensagens de fé, mas não muda nada na prática. Continua tratando mal quem está perto, continua adiando decisões importantes, continua repetindo os mesmos erros e chamando isso de processo. Mas processo sem arrependimento não é crescimento, é repetição, e repetição não transforma ninguém. Talvez você esteja pedindo portas abertas, mas Deus esteja esperando você fechar algumas. Talvez você esteja pedindo respostas, mas Ele esteja esperando você obedecer ao que já foi revelado. Talvez você esteja pedindo livramento, mas continue brincando com aquilo que te destrói.
E aqui está o ponto que dói. Deus não vai competir com seus hábitos. Ele não vai forçar mudança em quem ama mais o conforto do que a verdade. Existe um momento em que a oração deixa de ser um pedido e se torna um espelho, um lugar onde você não fala apenas com Deus, mas se ouve. E quando você se ouve, percebe as contradições, percebe que pede paz enquanto alimenta a ansiedade, pede crescimento enquanto foge do desconforto, pede maturidade enquanto se comporta como alguém que não quer crescer. É nesse momento que muitos desistem da oração porque ela começa a exigir mais do que palavras. Ela começa a exigir entrega. O problema não é orar pouco. O problema é orar sem intenção de mudança. O problema é usar a oração como desculpa para não agir. Como se dizer, estou orando sobre isso, fosse uma forma elegante de adiar decisões. Mas fé verdadeira sempre leva à ação, sempre produz movimento, sempre confronta. Se a sua oração nunca te incomodou, nunca te desinstalou, nunca te fez repensar escolhas, talvez ela não esteja te transformando, apenas te consolando. Chega um ponto em que Deus não responde com palavras, mas com silêncio. E esse silêncio não é abandono, é confronto. É como se ele dissesse, você já sabe o que precisa ser feito. O silêncio revela se você quer direção ou apenas confirmação. Revela se você quer mudança ou apenas permissão para continuar do mesmo jeito. E muita gente desiste justamente aí, porque percebe que a resposta envolve renúncia. A oração vazia não é aquela que não recebe resposta, é aquela que nunca teve intenção de obedecer. É aquela que pede luz, mas prefere a sombra, que pede verdade, mas foge dela quando aparece, que pede transformação, mas rejeita o processo. E o mais perigoso, ela cria a ilusão de espiritualidade, enquanto o coração continua estagnado. Mas existe um outro tipo de oração, uma oração que não tenta convencer Deus, mas se rende a Ele. Uma oração que não exige resultados imediatos, mas aceita correção. Uma oração que não pede para mudar o mundo, mas começa mudando o próprio coração. Essa oração dói, ela quebra, ela confronta, ela tira desculpas, ela expõe áreas que você preferia ignorar, mas é exatamente essa oração que transforma. Quando você ora disposto a mudar, algo acontece, não necessariamente ao redor, mas dentro. Você começa a perceber padrões, começa a enxergar escolhas que precisam ser abandonadas, começa a sentir incômodo com coisas que antes pareciam normais. E esse incômodo não é condenação, é convite, um convite para crescer, amadurecer, alinhar palavras e atitudes. Hoje talvez seja o dia de parar de pedir e começar a agir, de parar de repetir orações automáticas e fazer perguntas honestas, de parar de usar Deus como justificativa para a estagnação e começar a permitir que Ele confronte suas decisões. Porque enquanto você ora sem mudar, nada muda. Mas quando você muda, até a oração ganha outro peso. Agora eu te pergunto, e seja sincero consigo mesmo, o que você tem pedido em oração que exige uma atitude que você vem evitando? Que decisão você já sabe que precisa tomar, mas continua adiando? Que comportamento você pede para Deus remover, mas continua alimentando? Talvez a resposta que você espera já esteja clara demais para ser ignorada. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários, chega de oração vazia. Isso não é para mim, é um compromisso público com você mesmo. Se inscreva no canal se você quer conteúdos que confrontam, despertam e fortalecem sua fé de verdade, sem fantasia. E deixe seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que estão orando muito, mas mudando pouco. Antes de sair, faça um compromisso real. Se essa mensagem falou com você, vá agora nos comentários e escreva oração. Essa palavra representa uma decisão, parar de falar e começar a mudar. Eu vou orar por cada pessoa que comentar. Se inscreva no canal para receber mensagens que confrontam e fortalecem a fé de verdade. Deixe o like para essa mensagem alcançar quem precisa. Chega de oração vazia. Que a partir de hoje, cada oração venha acompanhada de atitude.